Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos dessa sessão eleitoral do Grande Tribunal Regional Eleitoral, inicialmente cumprimentando todos os presentes e consultando os ilustres pares do outro representante do Ministério Público sobre a dispensa da leitura da ata. O silêncio de Vossas Excelências implica na aprovação da ata, que está, então, aprovada. Não havendo nenhum pedido de preferência, vamos obedecer a pauta normal. Aí chamo para julgamento o processo 40.659, o 1 da pauta, recurso eleitoral, representação, divulgação de pesquisa eleitoral irregular, internet, Rondonópolis, Mato Grosso, 10ª zona eleitoral, eleições 2012, recorrente Francisco José de Oliveira, ME, Notícias de Mato Grosso, Comunicações, recorrido, coligação todos por Rondonópolis. Parecer é pelo provimento do recurso para que seja afastada a penalidade de multa imposta. O relator é o Dr. Pedro Francisco da Silva, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, digno representante do Ministério Público Eleitoral, servidores desta casa, ilustres advogados, saúdo aqui o nosso doutor André, que retorna a esta corte. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Francisco José de Oliveira, pessoa jurídica de direito privado, proprietária do site Notícias de Mato Grosso, contra a sentença do juízo que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral por veiculação de pesquisa eleitoral irregular no aludido site, ação proposta pela recorrida coligação Todos por Rondonópolis contra a hora recorrente. A decisão atacada entendeu como caracterizada a violação dos artigos 11 e 12 da resolução TSE que cuida do assunto, condenando a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 10.641, nos termos do artigo 20 da resolução acima citada. De acordo com a sentença, houve irregularidade na divulgação de pesquisa eleitoral feita pela recorrente, uma vez uma empresa de comunicações, pois não havia menção ao número de registro da pesquisa. A recorrente sustenta que não infringiu a legislação eleitoral e que apenas reproduziu uma notícia sem o intuito de beneficiar qualquer candidato, que fez referência na internet a uma pesquisa eleitoral que já havia sido registrada junto à Justiça Eleitoral, que a simples menção dos dados da pesquisa eleitoral não se confunde com nova divulgação da mesma. Afirma ainda que quase idêntica ação fora intentada contra a recorrente, no processo que indico em meu relatório, com o mesmo contexto fático aqui retratado, mas refere a outra pesquisa eleitoral, tendo a ação sido julgada totalmente improcedente. Pugna recorrente, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a representação. A coligação recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pela procedência do recurso, não pela argumentação da recorrente, mas porque houve erro na fundamentação legal da multa aplicada, uma vez que o artigo 22 da Resolução 23364 trata de hipótese restrita da publicação de pesquisa sem registro, o que não é o caso retratado nos autos. Esse é o relatório. O senhor doutor Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido o parecer escrito. Do cotejo das normas abstratas previstas na legislação, extrai-se que é permitida a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares, independente da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, desde que não excedam a 4 metros quadrados. Caso esse limite seja excedido, a propaganda deverá ser retirada e haverá imposição ao infrator de multa eleitoral. Só que eu acabei imprimindo aqui realmente acho que houve uma
Houve um equívoco aqui na... Uhum. Vou logo tentar localizar o voto aqui no... Tentar no segundo caso aqui. Também não. Eu vou, senhor presidente, na verdade, vou tentar retornar aqui, que o certo já foi alterado, mas tentando recomeçar aqui a leitura novamente. O relatório é o mesmo. É só o voto que foi incluído de outro processo. É. É que o meu aqui ainda continua sem... Não está disponível. Eu vou pedir para inverter, senhor presidente, até que consigamos alinhar aqui o arquivo. Não fica adiado provisoriamente? Uhum. Vou ter que reiniciar aqui. Uhum. Acho que já liberou, né? Só estou reiniciando aqui. Eu acho que já podemos retomar, senhor presidente. Pois não, fica à vontade. Só que agora eu estou tentando localizar ele aqui, que já está constando adiado. Ah, tá aqui, tá no final aqui. Pronto. Pedindo desculpas aqui pelo problema técnico que tivemos. Recomeçando então o voto. O recurso merece ser provido. A questão discutida é a condenação da representada recorrente ao pagamento de R$10.641 em razão de veiculação no site noticiasdemattogrosso.com.br de uma notícia sobre uma pesquisa eleitoral que anteriormente já havia sido divulgada por outro veículo e devidamente registrada na Justiça Eleitoral. A sentença entendeu que a notícia deveria ter sido informada com todos os requisitos legais de uma divulgação de pesquisa eleitoral. Por isso, e porque a notícia não continha o número de registro, foi aplicada a multa referente à pesquisa sem registro nos termos da resolução que transcrevo em meu voto. Do exame dos autos, verifico que a notícia fez menção a uma pesquisa eleitoral já divulgada no site RD News, devidamente registrada, conforme consulta anexa às folhas 22 dos autos. A notícia apenas retratou ou informou os dados daquela pesquisa. Por isso, e com as devidas vênias, entendo que não houve divulgação de pesquisa eleitoral, mas sim mera reprodução de dados de pesquisa distinta, pois não se deve falar em divulgação de algo que já foi divulgado. O que houve, em verdade, foi alusão a comentários e uma reprodução de certos dados da pesquisa eleitoral já realizada, constituindo livre manifestação de pensamento e de opinião, o que torna desnecessária a nova menção aos requisitos estabelecidos na resolução. Foi uma expressão da opinião do site da recorrente sobre a pesquisa. Trago jurisprudência a esse respeito e prossigo que ressalte-se ainda que outra pesquisa eleitoral noticiada pela recorrente foi objeto de representação pela recorrida, no processo que indico aqui em meu voto, tendo esta Corte já analisado o recurso interposto através do Acórdão 22444, publicado no dia 24 de outubro de 2012. Naquele feito, a representação tinha sido julgada improcedente,
e o recurso fora interposto pela representante, ora recorrida. Em observância às fundamentações do sobredito acordo do douto relator, Dr. José Luiz Blazac, ponderou-se com bastante clareza e objetividade que, à vista da matéria veiculada pela representada em certas folhas 8 e 9 dos autos, não resta demonstrado tratar-se de divulgação de pesquisa eleitoral, como aduz a representante. Eu prossigo transcrevendo o trecho do voto do eminente relator José Luiz Blazac, no caso idêntico, e prossigo no meu voto afirmando que o sobredito recurso foi desprovido por unanimidade, afastada assim qualquer condenação em multa. Por último, mas não menos importante, como bem afirmado pelo Ministério Público Eleitoral, a multa aplicada também não é cabível em razão da falta de subsunção do fato concreto ao disposto na resolução que trata do assunto. Não se tratou de uma pesquisa divulgada, mas não registrada, mas se alegava a divulgação da notícia sem todos os requisitos necessários, o que é bem diferente. Inaplicável por analogia a multa da pesquisa sem o registro da justiça na Justiça Eleitoral. Com essas considerações e em harmonia com o parecer, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na representação, afastando a multa aplicada à recorrente. É como voto, senhor presidente. Doutor Francisco Alexandre. Relator. Doutor André Luiz Posetti. Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia. Também com o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, o doutor Pedro Francisco da Silva relata o 2 da pauta, é o processo 44.815, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, adesivo e na observância do limite legal. Veículo particular, Jauru, Mato Grosso, 41ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, coligação Jauru no rumo certo. Parecer é pelo desprovimento do recurso, com a palavra do doutor relator. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda irregular proposta pela coligação A Força do Povo contra a coligação Jauru no rumo certo, ora recorrida. A alegação era da utilização de veículo automotor adesivado com dimensão da propaganda superior ao permitido em lei. A sentença entendeu que o veículo utilizado, uma Toyota Corolla, as folhas 6, pelo candidato da recorrida não caracterizou propaganda irregular, tampouco outdoor, porque os adesivos estão proporcionais em cada lado do carro, não ultrapassando 4 metros quadrados permitidos em lei. Não há medição feita no automóvel e não se trata de veículo de grande porte. Os adesivos não estão justapostos entre si. O recorrente alega que a sentença deve ser modificada porque, embora não tenha havido a medição da propaganda eleitoral no veículo, a fotografia anexa, as folhas 6 dos autos, não deixa dúvida de que ela ultrapassou o limite legal. Contra razões apresentadas pela coligação, pelo desprovimento do recurso e manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do apelo, esse é o relatório. O senhor da Procuradoria. Mantenha o parecer. Ha mantido o parecer escrito. Segundo o artigo 38, parágrafo 8º da Lei Eleitoral, combinado com o artigo 17 da resolução respectiva que trata da matéria, não é permitida qualquer propaganda eleitoral mediante outdoor, sobretudo quando equiparada a outdoor por meios artificiosos. A lei também veda a propaganda em bens particulares, como é um automóvel, que exceder a 4 metros quadrados. No caso em análise, existe nos autos apenas 2 fotos do veículo utilizado como propaganda eleitoral do candidato João Leite, da coligação ora recorrida. Quero registrar que se trata de um veículo de pequeno, médio porte, um carro de passeio da marca Toyota, modelo Corolla, carro de ademais amplamente conhecido.
A propaganda eleitoral ali contida em nada difere de tantos outros veículos vistos na campanha, inclusive nessa capital e em outros municípios. Não houve qualquer termo de constatação ou medição para se verificar se a fixação da propaganda do automóvel excedeu a 4 metros quadrados. Aparentemente, tem-se a impressão de que talvez tenha sido ultrapassado o limite legal, mas talvez não. Pois bem, para que haja a subsunção do fato à norma, deve-se demonstrar cabalmente a existência da propaganda eleitoral, que não está robustamente comprovado nos autos. Pela regra da distinção estática do ônus da prova, distribuição, melhor dizendo, estática do ônus da prova, estabelecida no artigo 333 do Código de Processo Civil, caberia à parte autora comprovar fato constitutivo do quanto alegado. A prova apresentada nos autos inviabiliza um juízo de certeza acerca da irregularidade afirmada. Situação diversa teríamos se tratasse de caminhão envelopado com faixas ou cartazes enfileirados, mas como já disse, apenas um veículo de passeio, provavelmente do próprio candidato. Não há certeza sobre a aludida irregularidade. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, nego provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Doutor Francisco Alexandre. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, o doutor Pedro Francisco relata 3 da pauta, processo 41.643, recurso eleitoral, representação, propaganda eleitoral, bem particular de uso comum, folhetos, volantes, santinhos, impressos, comício, showmício, Água Boa, Mato Grosso, 30ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, Nara Lúcia de Carvalho, recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra do outro relator. Recurso eleitoral interposto por Nara Lúcia de Carvalho contra a sentença que julgou procedente representação eleitoral por propaganda irregular proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra a recorrente candidata a vice-prefeito em Água Boa, no Mato Grosso. A inicial afirmava que a recorrente foi flagrada distribuindo convites dentro do supermercado Real para comício que seria realizado por sua coligação Água Boa em Boas Mãos, contrariando a norma eleitoral que proíbe a propaganda em bens de uso comum. A sentença julgou procedente a representação, condenando a recorrente ao pagamento da multa de R$2.000, que é o mínimo legal, nos termos da legislação. A recorrente alega que o fato de entregar convites sem haver qualquer pedido de voto não caracteriza propaganda irregular, contra razões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Por o parecer ministerial. Mantenha o parecer. A mantido o parecer escrito. A questão posta nos autos é simples e a sentença merece ser mantida. Nos termos do artigo 37 da Lei Eleitoral, não é permitida qualquer propaganda eleitoral em bens de uso comum do povo, visando isso garantir a igualdade de armas e o equilíbrio da propaganda eleitoral dos candidatos aos cargos eletivos. Bens de uso comum do povo são aqueles em que as pessoas têm livre acesso, mesmo que seja de propriedade particular, como bem leciona o professor Edson de Rezende Castro em sua obra Direito Eleitoral. Eu transcrevo aqui em meus votos. Ainda que o bem não seja de propriedade pública e nem dependa de permissão do poder público, ou seja, ainda que de propriedade particular, mas que seja de uso comum do povo, como bares, clubes, estádios de futebol, em que o acesso ao público é livre, com ou sem pagamento de bilhete de entrada, a propaganda eleitoral está igualmente vedada. No caso, a recorrente candidata a vice-prefeita em Água Boa foi flagrada entregando convites de um comício de sua coligação em um centro comercial, supermercado Real, tudo conforme termo de constatação que está nos autos. O supermercado, embora seja um bem particular, é de uso comum do povo, sendo proibida a promoção de propaganda eleitoral em seu interior.
sob qualquer modalidade. A propósito, veja o que diz a resolução. Bem de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. O simples fato da entrega de convites para um comício caracteriza propaganda eleitoral no aludido recinto, supermercado, pois a conduta está relacionada, mesmo que indiretamente, à promoção de angariar votos em favor do candidato. Ora, é óbvio que a regra que permite a distribuição de folhetos e impressos independente de licença ou autorização, que é o artigo 38, caput da Lei Eleitoral, não pode significar que o candidato está liberado para distribuir material de campanha em bens de uso comum do povo. O ordenamento é um sistema onde as normas abstratas são interpretadas e conjugadas para que se extraia a norma aplicada ao caso concreto. Aplicando-se ambas as normas, conclui-se que é vedada a distribuição de folhetos de convite de campanha dentro de bens públicos. Entendimento divergente ofende a lógica jurídica e, acima de tudo, a vontade do legislador. Assim, resta caracterizada por prova documental nos autos a ocorrência da propaganda eleitoral irregular pela recorrente, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos, até porque a multa foi aplicada no mínimo legal. Com essas considerações, nego provimento ao recurso em harmonia com o parecer. Senhor Francisco Alexandre. Senhor André Luiz Posetti. Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Senhor Samuel Franco da Lia. Senhor presidente, eu gostaria apenas que o eminente relator me esclarecesse. Foi R$10.000 a multa? 2.000. Ah, 2.000. Acompanha o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Relator. Doutor Sebastião de Arruda. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Vou arrumar. Na sequência, continua o doutor Pedro Francisco da Silva relatando. É o 4 da pauta, processo 5208. Recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, banner, cartaz, faixa, Cuiabá, Mato Grosso, 51ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorridos, coligação, Um Novo Caminho para Cuiabá, e Mauro Mendes Ferreira e João Antônio Malheiros. Parecer é pelo conhecimento do recurso, em razão de sua tempestividade, e no mérito, pelo seu provimento, para que seja julgada procedente a representação e imposta aos recorridos a penalidade de multa prevista no artigo 39, parágrafo 8º, da Lei 9.504/97. Com a palavra, o doutor relator. Recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral proposta pela coligação Cuiabá para Você contra a coligação Um Novo Caminho para Cuiabá e seus candidatos Mauro Mendes e João Antônio Cuiabá Malheiros. Tal sentença determinou aos então os representados, ora recorridos, que sua propaganda eleitoral nas ruas respeite o espaço mínimo de 2 metros entre cada objeto, para evitar mosaico ou outdoor, sob pena de multa no valor de R$2.000 para cada propaganda irregular comprovada. Concedeu 24 horas aos representados para tal regularização. O recorrente, Ministério Público Eleitoral, alega que, embora reconhecida a irregularidade da propaganda eleitoral, foi equivocado o condicionamento da aplicação da multa à eventual reiteração do ato. Sustenta que, uma vez violado o disposto no artigo 37 da Lei Eleitoral, a imposição da multa não está condicionada à retirada da propaganda e restauração do bem. Roga o provimento do recurso para condenar os recorridos na multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei Eleitoral. Os recorridos apresentaram contrarrazões alegando preliminarmente intempestividade do apelo. Na matéria de fundo, afirmam que sua propaganda respeitou o critério legal da mobilidade, que a decisão vergastada determinou a distância mínima de 2 metros entre cada varal ou cartaz, o que foi prontamente atendido desde a notificação.
requerem, assim, o desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo afastamento da preliminar e pelo provimento do apelo. Esse é o relatório. Ouça a douta Procuradoria. Mantenho o parecer, só ressaltando que a argumentação do Ministério Público de Piso é que a propaganda se equiparava a um outdoor e que, nesse caso, seria desnecessária a comunicação prévia para a retirada. De resto, mantenho o parecer. Está mantido o parecer. Em relação à preliminar, o recurso interposto preenche o pressuposto recursal objetivo da tempestividade do seu protocolo. No caso concreto, o Ministério Público Eleitoral teve efetiva ciência da sentença de procedência parcial da representação às 9 horas do dia 17 de setembro de 2012, tendo devolvido o processo com o recurso no mesmo dia, conforme certidão que está nos autos. Como se não bastasse, constam 2 certidões nos autos da lavra de servidores do cartório, umas folhas 80 e outras a folhas 88, ambas atestando cabalmente que o apelo foi apresentado na serventia na data de 17 de setembro de 2012. A segunda certidão menciona que o recurso é tempestivo, tendo sido apresentado em cartório junto com os autos em 17 de setembro. Sendo que, por um lapso, dessa serventia, o documento só foi registrado, protocolado na data do dia 20 de setembro de 2012. Nada mais. Com essas considerações, em harmonia com o parecer, rejeito a preliminar. Consulta a corte se há algum voto dissidente com relação à preliminar. São todos de acordo, está afastada a preliminar, a palavra retorna ao doutor relator. A questão de fundo é simples e amplamente conhecida, diz respeito à propaganda possível em cavaletes, bonecos, faixas, etc., em vias públicas que são bens de uso comum do povo. Sabe-se que o parágrafo 6º do artigo 37 da Lei Eleitoral estabelece uma exceção à regra do CAP, que veda a propaganda em bens públicos, porque aquela regra possibilita excepcionalmente a colocação de cavaletes e cartazes ao longo das vias públicas com as seguintes condições. Primeiro, a propaganda deve ser móvel. Segundo, a propaganda não pode dificultar o bom andamento do trânsito e das pessoas. E, em terceiro lugar, a propaganda não pode caracterizar mosaico ou outdoor. A dúvida surgida é se constatada qualquer irregularidade nesta propaganda, a multa deve ser aplicada somente após a notificação para a regularização. Entendo que o douto magistrado, que tanto a interpretação literal quanto a sistemática do artigo 37, cap, do parágrafo 1º e 6º da Lei Eleitoral, nos levam à conclusão de que se aplica a multa somente após a notificação do infrator e a constatação de que a irregularidade ainda persiste, porque se trata de propaganda em bem público. Ou seja, há uma condição legal para a aplicação da multa, não sendo a retirada da propaganda e a aplicação da multa cumulativas. A retirada da propaganda em bem público no tempo estabelecido no despacho judicial tem o condão de eximir o responsável do pagamento da multa. O parágrafo 1º do artigo 37 é claro nesse sentido, desde que estejamos tratando de propaganda em bens e vias públicas. Se fosse bem particular, aí a regra seria diferente. O Tribunal Superior Eleitoral e este Tribunal Regional Eleitoral já decidiram que a remoção da propaganda eleitoral irregular em imóvel público elide a aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei das Eleições. Trago um acórdão da relatoria do ministro Joaquim Barbosa no TSE e também um da relatoria deste tribunal, um acórdão deste tribunal da relatoria do doutor Iali Sabo Mendes, no mesmo sentido. No caso dos autos, em análise, foi constatado inicialmente que a propaganda dos recorridos estava irregular, porque caracterizava painel ou outdoor. O juiz eleitoral determinou a notificação da regularização. Após a notificação dos representados recorridos, foi constatado que não havia mais propaganda irregular nos casos outrora demonstrados, consoante se vislumbra pelas fotos que estão nos autos, e o termo de constatação também nos autos. Com esse contexto fático,
inviável a aplicação da multa, pois a irregularidade foi sanada conforme previsto em lei. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso eleitoral. É como voto. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. Senhor presidente, com a manifestação do outro procurador, com relação a ser que o outdoor não necessita da notificação, eu vou pedir vista desses autos para melhor análise. Posso... Pois não. Realmente, doutor, eu me manifestei aqui, mas conforme o doutor Pedro disse, tem essa diferenciação do bem particular para o bem público. Então, embora eu tenha dito aqui que essa foi a argumentação do Ministério Público, realmente eu não tinha atentado aqui no momento para esse detalhe. Então, pedindo vênias, parece-me que foi correto o voto do doutor Pedro. Acompanhe na íntegra o voto do doutor Pedro, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Linha. Senhor presidente, havendo sido retirada a propaganda após a notificação, eu não vejo. Realmente, acompanho integralmente o voto do relator, sem dúvida. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Com o relator, senhor presidente. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Parecer oral, está retificado o parecer? Retificado, é bem público no caso. Então, de acordo com o parecer oral do outro representante do Ministério Público. Na sequência, o doutor Sebastião de Arruda Almeida, relato 5 da pauta, processo 57022, recurso eleitoral, representação, propaganda institucional, internet, divulgação de vídeo contendo obras e programas realizados pelo atual prefeito no site oficial da Prefeitura, Sorriso, Mato Grosso, 43ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrentes, coligação, todos por Sorriso, e Clomir Bedim, e ainda Vanderlei Paulo da Silva. Recorridos, coligação Sorriso de Verdade. Parecer é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o doutor relator. Senhor presidente e senhores membros, a questão aqui diz respeito àquela manutenção de propaganda de obras e serviços e programas no site da Prefeitura de Sorriso, no período vedado, onde foram os recorrentes condenados ao pagamento de 5.000 FII, e sustentam que essa publicidade já seria antiga. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, então, manifesta-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença prolatada. É a síntese recursal, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantém o parecer. A mantido o parecer escrito. A matéria, senhores, é similar àquela que nós vivenciamos ontem. Inicialmente foi colocada no site da Prefeitura de Sorriso várias notícias a respeito das realizações dos recorrentes. Ocorre que adentrou no período eleitoral e ficou mantida ali. Quando o senhor se acessa ao site da Prefeitura, se manteve em destaque aquelas que são chamadas notícias atualizadas, essas divulgações. Então, realmente, no período eleitoral, haveria de ter sido retiradas as propagandas, razão pela qual, senhor presidente, eu estou, sem maiores delongas, em consonância com o parecer ministerial, votando pelo desprovimento do recurso. Como eu estou votando. Bueno, doutor Pedro Francisco.
Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Relator. Doutor André Luiz Posetti. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Também com o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Em seguida, o doutor Sebastião de Arruda Almeida relata 6 da pauta, processo número 434-803, representação, utilização de recursos públicos, confecção de jornal impresso, veiculação de propaganda eleitoral, conduta vedada no artigo 73, incisos 1 e 2 da Lei 9.504/97, eleições de 2010, representante, Ministério Público Eleitoral, representados Manuel Messias Cruz Nogueira, Fábio Wellington da Silva Lima e ainda Eli Leal. A palavra do doutor relator, aqui não tem a menção ao parecer. Parecer é pela improcedência da representação, senhor Sim, mas a presidente. Procuradoria tem que manifestar. Nesse caso, senhor presidente, o inconformismo é porque foi manejada uma representação onde se arguiu que seu Manuel Messias, então presidente da Câmara Municipal lá de Primavera do Leste, estaria utilizando recursos públicos para patrocinar um jornal de autoria de Fábio Wellington da Silva Lima, chamado esse jornal de A Palavra, que foi confeccionado pela empresa Costa e Braz de Jesus e que o representado Eli Leal teria então fornecido as notícias, as reportagens para serem consignadas dentro desse jornal. Foi julgado improcedente a representação, veio o recurso e aonde a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela improcedência da representação. Só um minuto, senhor presidente. Essa é com relação, acho que às eleições de 2010, né? Pelo menos é o que anota aqui a papeleta. É isso. Me desculpe, senhores. Na verdade, a representação tramita aqui nesta Corte Eleitoral. É a ação originária daqui. Mas, voltando a reprisar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, então, em alegações finais, opina pela improcedência da representação. É a síntese da demanda, senhor presidente. Qualquer sorte, ouça a douta Procuradoria. Essa representação se originou de um engano até compreensível, porque a Câmara tinha um contrato com a empresa Costa e Braz de Jesus Limitada, que produziu tanto o jornal O Popular quanto o jornal A Palavra. E tinha realmente esse contrato que aparentemente foi firmado dentro da legalidade, fazia, portanto, a divulgação de atos da Câmara, mas posteriormente o candidato contratou a mesma empresa para fazer a sua propaganda. E aí, por conta de haver ali notas fiscais em favor dessa empresa, haver empenho em favor da empresa, entendeu-se que ele estaria, na verdade, utilizando a Câmara para pagar a sua própria propaganda, mas eram jornais distintos. Por conta do desfazimento desse equívoco, o Ministério Público se manifesta agora, então, pela improcedência da representação, uma vez que foi esclarecido o fato. Tudo bem, elaborado o parecer ministerial, a palavra retorna ao doutor relator. Como muito bem colocado pela douta Procuradoria, sempre de forma serena e de bom senso, o equívoco decorreu daí. Uma mesma empresa, uma mesma gráfica, produzia
o jornal para a Câmara e passou a produzir para o então candidato mais fontes de recursos totalmente autônomas, não se tem nenhuma vinculação com recursos públicos, razão pela qual, senhor presidente, eu estou julgando improcedente a representação eleitoral. Como eu estou votando? Pois não, doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Acompanho o relator, presidente. Doutor André Luiz. Estou de acordo com o brilhante voto do relator, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Relator. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a representação eleitoral nos termos do voto do relator em consonância com a manifestação ministerial em sede de delegações finais. A seguir, o doutor Sebastião de Arruda Almeida continua relatando agora. 7 da pauta é o processo 482.963, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, DEM, eleições 2010, requerente José Antônio de Ávila, candidato, parecer pela desaprovação das contas, com a palavra do outro relator. Senhor presidente, aqui a prestação de contas, e para ser bastante objetivo e otimizar o tempo de todos, na prestação de contas se registra uma gravidade que reputo insanável, que consta ali cessão de 2 veículos, uma Veraneio e um Corolla, e sem despesas de combustíveis e nem lubrificantes. Aí não é possível realmente se dar por regular essa prestação de contas, razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, em consonância com o parecer ministerial, eu estou manifestando pela desaprovação das contas, é como eu estou votando. Parecer é nesse mesmo sentido? Sim, excelente. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Doutor André Luiz Posetti. De acordo com o relator, senhor. Doutor Samuel Franco da Lia. Com o relator. Doutor Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, doutor Sebastião de Arruda Almeida relata o processo 486.423, 8 da pauta, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PRB, eleições 2010, requerente Silvio Joabe Delmonte de Oliveira, candidato, parecer pela desaprovação das contas, com a palavra do outro relator. Senhor presidente e senhores membros também, se me permitem, são 4 irregularidades que também reputei insanáveis nesse caso da prestação de contas. A primeira é que existem veículos doados, porém não existem os termos nem de cessão, nem de locação, de arrendamento, qualquer coisa nesse sentido, e nem os certificados de propriedade ou de licenciamento desses veículos. Essa seria a primeira irregularidade. A segunda irregularidade: foi juntada como doadora uma empresa chamada Megagraf e Jornal TGA, que, segundo dados da Receita, estaria irregular. Houve a substituição por uma outra, houve a retificação na prestação de contas com relação a essa empresa doadora, porém nada foi justificado a respeito desse lançamento irregular. Um terceiro fato também: a conta inicial, a conta bancária, segundo os extratos aqui, já tinha de partida R$1.000 e não foi juntado um extrato de saldo zerado, ou seja, a conta já começava com R$1.000
ali consignado. E, por último, a divergência quanto aos débitos financeiros do extrato bancário demonstrativo de receitas e despesas. Se observou que no extrato eletrônico era R$ 149.251,93 e no demonstrativo de receitas R$ 149.702. E nesse caso, não houve nenhuma correção ou justificativa quanto a essa irregularidade. Então, por conta de todo esse contexto contábil, como muito bem prestigiado pelo ilustre desembargador Luiz Ferreira da Silva, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou votando pela desaprovação das contas desse candidato. É como eu estou votando. O parecer é no mesmo sentido, doutor Marcelo? Doutor Pedro Francisco? Presidente relator. Doutor Francisco Alexandre? O relator. Doutor André Luiz? De acordo com o relator. Doutor Samuel Franco Dalia? Também com o relator. Desembargador Luiz Ferreira? Como disse o doutor Sebastião, os números falam por si só, com o relator. Conclusão do julgamento, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor André Luiz de Andrade Posetti, o 9 da pauta, processo 965.425, embargo de declaração com efeitos infringentes no recurso eleitoral, referente ao processo número 103/08, prestação de contas de candidato a vereador, Canarana, juízo da 31ª Zona Eleitoral, eleições de 2008, embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Sadi Antônio Turra. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutor procurador, trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo 21.231 desta Corte, referente ao julgamento do dia 28/6/2012, que à unanimidade deu provimento ao recurso interposto. A ementa restou assim redigida. Verbes. Aspas, prestação de contas de candidato, vereador, eleições 2008, irregularidades, desaprovação das contas, alegações, responsabilidade de prestar contas, pessoa idônea indicada por partido político, ausência de notificação para atos processuais, alegações infundadas, representação por advogado, comprovação, ofensa aos princípios da ampla defesa, inexistente, documentos deixados na porta da serventia, desconsideração, apresentação de extratos bancários, período eleitoral, recibos eleitorais, apresentação, recurso provido, aprovação das contas com ressalvas. A responsabilidade pela apresentação da prestação de contas da campanha cabe ao candidato. Isso inteligência ao artigo 26, parágrafos 5º e 6º da resolução. Documentos deixados na porta do cartório eleitoral fora do expediente normal, consistindo em fotocópias sem autenticação, documentos apócrifos, inexistindo indicação de sua origem, sem nenhum registro correspondente na prestação de contas, não merecem ser considerados por não possuírem qualquer valor probatório. A apresentação de extratos bancários e recibos eleitorais são imprescindíveis para a demonstração da regularidade das contas, ainda que de forma parcial. Em razões recursais, alega o embargante a existência de omissão no voto do relator, vez que o mesmo não se pronunciou acerca da ausência de assinatura nas peças contábeis e recibos eleitorais colacionados aos autos, o que se constitui falha insanável. Alega ainda contradição na ordem extrínseca e intrínseca. A primeira teria ocorrido no momento em que fundamentou como motivos suficientes para aprovação com ressalvas a apresentação de recibos eleitorais relativos aos recursos arrecadados, como se os documentos apresentados tivessem sido assinados, e a segunda quando reconhece irregularidades graves e depois julga em sentido contrário. Requer ao final o provimento dos embargos a fim de se eliminar a omissão e contradições apontadas, conferindo-lhes os efeitos infringentes para reformar o acordo embargado e, consequentemente, negando-se provimento ao recurso interposto pelo embargado. De acordo com a certidão, as folhas 169, o embargado, embora devidamente intimado, não se manifestou. Esse é o relatório, senhor presidente. Tem parecer da Procuradoria? Os embargos foram opostos para mim. Oi? Os embargos foram opostos.
Pois é, Foi. mas pelo procurador? Sim, falei. Foi os embargos surgiram, partiram lá da Procuradoria. Ah, da Procuradoria? Então a palavra retorna ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Passo ao voto. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, reconheço dos embargos em mesa. Passando à análise do mérito recursal, destaco que, de fato, este relator se equivocou quando do julgamento do recurso aviado pelo embargado. Assim, passo a enfrentar os vícios na decisão apontada pelo ilustre embargante. Quanto à omissão, revela-se pertinente o pronunciamento acerca da ausência das assinaturas nas peças contábeis e recibos eleitorais colecionados aos autos, pois trazem essa mácula, comprometendo a credibilidade de tais documentos, que, como restou assentado na ementa, são imprescindíveis para a demonstração da regularidade das contas. A par disso, verificando com mais vagar os documentos que instruíram a prestação de contas do embargado, constato que assiste razão ao embargante também, quando cita as contradições, pois no bojo do voto inicial, este relator, de forma expressa, considerou que o candidato não declarou despesas com pessoal, nem demonstrou qualquer tipo de despesa com combustível, embora tenha declarado despesa com cessão ou locação de veículos no valor de R$ 1.300. Portanto, diante dessas irregularidades que permeiam a prestação de contas do embargado, a reforma da decisão é medida que se impõe. Com essas considerações, acolho os embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral, atribuindo-lhes os efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao recurso interposto por Sadi Antônio Turra, mantendo intacta a decisão de piso que desaprovou a sua prestação de contas da campanha relativa ao pleito de 2008. É como estou votando, senhor presidente. Pois não, doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, se o próprio relator disse que realmente se equivocou quanto ao julgamento do recurso, que existem omissões, eu também acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. De acordo com o relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. O relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Acompanhe o relator, presidente. Conclusão do julgamento, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos opostos pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do voto do relator. Nesse parte agora, a parte administrativa. Temos aqui o 10 da pauta, é o processo 55.403, procedimento administrativo, que é a designação de juiz substituto para jurisdicionar a 36ª Zona Eleitoral, no Itiquira, em razão de licença paternidade do juiz titular no período de 22 a 25 de 10 de 2012, sessão de registro de membros, requerente sessão de registro de membros e juízes eleitorais. Né? Nós estamos homologando a portaria do TRE que designou a doutora Milene Aparecida Pereira Beltramini para responder por aquela zona, no período indicado, em razão da licença paternidade do titular ao doutor Marcelo Souza Melo Bento de Rezende. Consulta a corte se há algum entendimento contrário, se podemos dar por homologada a portaria. Então, homologada a portaria. O segundo administrativo da pauta é o 54.893, também designação de juiz eleitoral para responder em substituição pela 47ª Zona Eleitoral, Barra do Garças, requerente também a sessão de registro e membros dos juízes eleitorais, e o voto também é no sentido de homologar a portaria 306/2012, que designou a de referendo do Pleno o Dr. Michel Lopes Rocha da Silva para responder em substituição pelaquela zona eleitoral no município de Barra do Garças, no período indicado de 15 a 16 de 10 de 2012 e de 18 a 19 de 10 de 2012, durante a ausência do juiz titular. Consulta a corte se há alguma ponderação a ser feita, senão
Está homologada a portaria. E por último, processo 43.287, também afastamento de juízes eleitorais para participação no curso de integração jurídica, período de 20 a 21 de setembro, e designação de juízes eleitorais substitutos, homologação das portarias números 201/2012, 211/2012 e 217/2012, também para fazer a substituição dos juízes titulares. Consulta a corte se podemos homologar as portarias, se tem alguma. Então estão homologadas as portarias. Tem sessão amanhã? Sessão amanhã. Temos 5 processos na pauta. Bem, ao declarar encerrada a presente sessão, lembro aos ilustres pares que amanhã nós teremos sessão, aqui no mesmo horário de sempre, e por enquanto nós já temos 5 processos na pauta, segundo a informação do Dr. Breno. Vou trazer amanhã. Pois não, fica à vontade, pode. É o 6º processo. Tá. Então será o 6º. Muito obrigado a todos, bom dia.